Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 19 de dezembro de 2025, 11 horas da manhã, horário de Brasília. Russos contra o Kremlin, e a situação piora a cada dia dentro da Rússia, junto ao povo russo. E Putin está perdendo a compostura, inclusive com os seus bajuladores do Kremlin, que só lhe trazem notícias boas, mas não reais, né? Quero convidar a você que não é inscrito, inscreva-se no canal, dê um like, compartilhe com as suas redes sociais, faça seus comentários. Isso é muito importante e eu conto com vocês para isso. As autoridades mentem, as autoridades do Kremlin, as em volta do ditador. E isso é muito pior, é 2 vezes, 10 vezes pior. E os russos estão se rebelando contra o Kremlin. Haja vista que existem manifestações pela Rússia. Moscou ainda não começaram, mas já existe um sentimento de insatisfação. Apesar de relatórios otimistas do governo, os russos continuam a sentir a forte alta dos preços e desconfiam das estatísticas oficiais. De acordo com a Rosstat é R-O-S-S-T-A-T, que é um departamento de estatísticas da Federação Russa, que eles chamam. A inflação em novembro foi de 0,42%, de acordo com eles, e no início de dezembro desacelerou para 0,05%. A agência reportou uma taxa anual de 6,34%. A taxa de inflação, no entanto, a situação real, como percebida pelo povo, pelo público em geral, parece bem diferente. Segundo uma pesquisa realizada pela Fundação de Opinião Pública, os russos estimam que os preços subiram, é os russos, daí não é o Rosstat, que os preços subiram em média 14,5% no último ano, mais que o dobro do valor oficial. Além disso, as expectativas pessimistas para os próximos 12 meses só aumentaram. As pessoas esperam que a inflação chegue a 13,7%, enquanto há um mês esse número era menor. Tais sentimentos foram registrados pela última vez no inverno, quando a inflação, inverno passado, né? Não o que está começando agora. Aconteceu quando os cidadãos da Rússia pegaram o seu governo em uma mentira. O estudo mostra que a discrepância entre os dados do Rosstat, né, repetindo, é Serviço Federal de Estatísticas da Rússia, e a experiência cotidiana é particularmente notável em diferentes grupos sociais. Segundo informações, para os russos com poupança, a inflação percebida subiu para 13,1%. É aquela inflação que as pessoas percebem dos preços do que elas pagam e do que elas acompanham, né? Enquanto para aqueles que não têm poupança, chegou a 15,6%. Em ambos os casos, isso representa mais que o dobro dos números oficiais. Ao mesmo tempo, o aumento dos preços se tornou a principal preocupação dos russos. De acordo com outra pesquisa, a inflação e os aumentos significativos de preços são citados como a principal fonte de ansiedade por quase 60% dos entrevistados. Essa questão preocupa as pessoas significativamente mais do que a guerra, as sanções ou a reforma previdenciária. Tudo isso deixa os russos comuns insatisfeitos com o Kremlin, levando-os à revolta. É exatamente isso que preocupa até mesmo o ditador Vladimir Putin. Nesse caso, o Ministério da Defesa russo reconheceu o enorme custo da guerra contra a Ucrânia para a Rússia. Em uma reunião do Conselho do Ministério da Defesa, que contou com a presença do ditador, o ministro da Defesa, Andrei Belousov, que é um economista, apresentou um slide indicando que aproximadamente 70% de todo o orçamento do Ministério da Defesa da Rússia é gasto em operações de combate. Então, a situação é muito crítica, é onde o dinheiro está indo. Esse é o ralo que está sumindo o dinheiro da Rússia. No entanto, esse séquito que acompanha o ditador Putin na realidade, é um exército de bajuladores.
e o Putin já está começando a perder a compostura, né? Inclusive por causa desse seu círculo íntimo de bajuladores, com toda a situação ruim acontecendo. Situação ruim no teatro de operações, onde ele é pego em flagrante contando mentiras para o mundo. Uma coisa é ele contar mentira, que é também errado, para dentro do povo russo. Outra é ele contar para o mundo coisas que não acontecem, batalhas que ele não ganhou e que nem aconteceram, né? Esse é um fato e isso é vergonhoso. É vergonhoso para qualquer pessoa. E outro é o povo agora insatisfeito por causa da inflação e ainda tem mais. Produtos estão sumindo da prateleira do supermercado. Na minha opinião, o Putin entrou num círculo vicioso. Ele está preso nesse círculo vicioso de informações, onde durante anos ouviu apenas o que queria ouvir. Generais relatam que todos os objetivos da guerra foram alcançados. Economistas garantem que a economia russa sobreviverá à da Ucrânia e deixam ele feliz. Só que ele já está começando a se encher disso, ele está vendo que parece que não é tão real como dizem os trombeteiros de plantão que vêm contar apenas boas notícias. Como resultado, o Kremlin está convencido de que a Rússia está vencendo a guerra, está vencendo os problemas econômicos, não há motivo para ceder nada no fronte. É essa visão distorcida da realidade que explica a postura rígida e obstinada do Kremlin em quaisquer negociações de paz. No entanto, a realidade para a Rússia é bem diferente e Putin desconhece isso, até pelas declarações que ele fala sobre as negociações, que não quer negociar, que vai avançar, parece que ele vai ter um dinheiro infinito para o resto da vida. Essas realidades para a Rússia é diferente e Putin, como não conhece essa constatação, ela mostra em um extenso artigo analítico que foi publicado pelo The Washington Post, dedicado a como o círculo íntimo de Putin se transformou em um exército de bajuladores. A publicação enfatiza que ao longo de seus 25 anos de poder, agora no que vem vai fazer 26, o círculo de opiniões que chegam a Putin tem se estreitado constantemente. O ex-diplomata russo Boris Bondarev, que renunciou ao cargo após o início da invasão em grande escala, descreve isso como uma lenta infecção do Estado por sua própria propaganda. Segundo ele, decisões tomadas dentro dessas bolhas de informação inevitavelmente levam a consequências catastróficas, e a guerra contra a Ucrânia é o melhor exemplo evidente contra isso. O Washington Post lembra que o pluralismo público ainda existia na Rússia no início dos anos 2000. Vídeos de arquivo mostram Medinsky, o Vladimir Medinsky, se manifestando contra a restauração de monumentos a Stalin em 2005. E o próprio Putin falando em 2000 sobre a importância da mídia independente e das liberdades civis para impedir que o país deslizasse para o totalitarismo. Hoje, essas mesmas pessoas se tornaram agentes ativos das políticas imperiais do Kremlin. Medinsky é o principal negociador da Rússia e o novo busto de Stalin já foi instalado no metrô de Moscou. A publicação cita Dmitry Medvedev como uma das transformações mais reveladoras. Durante a presidência, que ele foi presidente da Rússia, a Rússia demonstrou uma cautelosa reaproximação com o Ocidente. Agora, Medvedev se tornou um propagandista radical, né, um arauto da catástrofe que a Rússia provocaria com ataques nucleares. Ele ameaça regularmente o mundo com anaquilação nuclear. Analistas atribuem isso ao medo de ser expulso do sistema e ao desejo de provar lealdade a Putin a qualquer custo. Na época da invasão da Ucrânia, tornou-se impensável para qualquer alto funcionário russo por se opor publicamente a Putin. A única pessoa que se manifestou contra a guerra e fez isso a portas fechadas foi Dmitry Kozak. Sua posição não foi divulgada, ele tinha muita influência junto ao ditador, ele mostrou com números por que não deveria se invadir a Ucrânia e ele logo desapareceu da vista do público e posteriormente renunciou. E, na realidade, acredito que o Putin pediu, ele viaja constantemente para o exterior, acredito que o Putin não vai fazer nada contra ele, porque quando o Putin saiu da KGB, ele foi trabalhar na prefeitura, e quem o acolheu foi justamente o Dmitry Kozak.
e eles fizeram uma grande amizade, então ele tem um respeito pelo Kozak. Mas ele pediu para ele sair justamente para não ter que confrontá-lo com a posição. Ele foi o único dentro do Kremlin que se posicionou contra a invasão criminosa, genocida contra a Ucrânia. E acho que a Rússia está tendo problemas e os problemas dela só vão aumentar enquanto durar essa guerra. Essa guerra deveria ser estancada o quanto antes, para minimizar problemas para a própria Rússia, que quanto mais longe for, mais problemas terá. E a Ucrânia também, que terá problemas, mas a Ucrânia, como vocês estão vendo e verão até no próximo vídeo meu, ela ainda tem muito fôlego, porque ela tem a União Europeia que está com ela, graças a Deus. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários, conto com você. Compartilhe, recomende o vídeo. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.